Boa tarde a todos. Estamos aqui de novo ao vivo, depois desse longo e tenebroso inverno das eleições municipais, que o Sejur ficou sem poder fazer suas lives, participar das redes sociais, mas agora tudo é passado, já estamos voltando. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Angotti, sou coordenador do Sejur, e hoje nós programamos um evento, um seminário online, que vai tratar da reforma administrativa. Mais precisamente, a proposta de emenda constitucional número 32/2020, que está em tramitação no Congresso, e embora agora tenha dado uma arrefecida na coisa, deve voltar, essa discussão deve voltar à carga no começo do ano que vem, e é um assunto que interessa a nós como servidores e para toda a população em geral, porque está ligada diretamente à própria prestação de serviços públicos. Bom, antes de apresentar os nossos queridos painelistas, vou falar do evento. Ele tem a duração máxima de 2 horas, tá? Teremos painéis iniciais de 20 a 30 minutos e, posteriormente a esses painéis, é aberta uma nova rodada de manifestação para os professores, para que eles façam considerações iniciais, adendos, contrapontos, ou simplesmente respondam perguntas do público. Então, desde já, quem quiser registrar sua pergunta, manda para a gente no chat. Indica, de preferência, para quem a pergunta está sendo formulada, isso ajuda bastante a gente, tá? Eu peço atenção ao pessoal que se inscreveu para o evento. O link com a lista de presença vai ser divulgado de tempos em tempos no chat, então não se preocupem, vai estar passando ali no comecinho da palestra, no comecinho do evento, e logo depois, na sequência, vai passar algumas vezes. Bom, dito isso, eu vou apresentar de uma vez só todos os painelistas, tudo para a gente ganhar o tempo, e depois já passo a palavra a eles. A primeira é a professora Gabriela Lota. Ela é professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, FGV, é doutora em Ciência Política e coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia. A professora Gabriela é muito atuante nas redes sociais, na mídia, uma das maiores autoridades em administração pública, e é uma grande honra para nós. Temos também o professor Rodrigo Bordalo, que vai tratar do segundo painel. O doutor Rodrigo, ele é doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC, é procurador do município de São Paulo, meu colega. Ele é professor do Mackenzie, da Escola Superior de Advocacia da OAB e do Damásio Educacional, entre outras instituições. O professor Rodrigo é autor da obra Servidores Públicos, Comentários à Lei 8.112/90, da RT, e Direito Administrativo da Saraiva. E finalizando o nosso trio, o professor Danilo Tavares, professor de Direito Administrativo e Econômico da Unifesp, doutor em Direito Econômico pela USP, também bastante atuante, anda comentando muito sobre a reforma. Então, aqui nós estamos com 3 grandes autoridades da área da administração pública, do direito administrativo e do direito econômico, e, como vocês podem notar, representando algumas das maiores universidades do país, né? Seja pela sua formação ou mesmo por onde lecionam. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Gabriela Lota, que vai nos brindar com o painel Os Desafios do Estado Brasileiro e as Propostas para uma Reforma. Professora Gabriela, seja bem-vinda. Obrigada, Roberto. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui ao lado, virtualmente, né, do Danilo e do Rodrigo também, e de poder debater com vocês o tema da reforma, que é um tema absolutamente necessário no Brasil, mas que nos atropelou, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui ao longo da nossa conversa. Então, a minha conversa com vocês aqui hoje, eu queria começar problematizando um pouco quais são os desafios do Estado brasileiro que uma reforma deveria ser capaz de alguma maneira, resolver, para depois a gente discutir o que esta reforma está propondo, né? Já vou adiantar que eu sou a favor de uma reforma do Estado e sou contra esta reforma do Estado. Já vou colocar aqui na mesa a minha posição e vou justificar por quê para vocês. Então, nós viemos nos últimos 30 anos para explicar um pouco sobre os desafios do Estado que nós deveríamos ser capazes de enfrentar com uma reforma. Nós viemos nos últimos 30 anos de um processo de construção de um Estado brasileiro aos moldes do que a gente chama de Estado de bem-estar social, né? Um Estado provedor de serviços públicos universais, que são direitos garantidos pela Constituição,
e que, nos últimos 30 anos, significaram, na verdade, uma ampliação muito importante do Estado, né? Lembrando que até pré-constituição, nós tínhamos aí menos de 20% da parcela da população sendo atendida, por exemplo, por serviços de saúde e educação pública, e nós conseguimos expandir isso radicalmente nos últimos 30 anos, construindo o Estado. Então, esses últimos 30 anos são anos de construção de um Estado brasileiro, são anos de construção de uma burocracia nacional, de construção de normas, de regulamentos, mas também de estrutura física. A gente construiu escolas, a gente construiu hospitais, unidades básicas, CRAS, a gente construiu, e isso acabou tendo uma série de efeitos muito importantes para a nossa sociedade, para o nosso contrato social, que tem a ver com nós promovermos o acesso a alguns direitos que foram garantidos na Constituição. Então, eu diria que esse processo de construção, ele é um processo, a parte cheia do copo que a gente tem que olhar, mas talvez nesse momento seja o momento da gente pensar o que não está mais dando certo. Porque o que aconteceu é que se esse processo dos últimos 30 anos é um processo de expansão, claramente nos últimos anos nós temos tido um processo de estagnação na nossa capacidade de construção ou de melhoria do que foi construído. Quer dizer, a gente expandiu, por exemplo, a educação básica a ponto de universalizar o acesso à educação básica. Mas não conseguimos fazer isso com o ensino infantil e nem com o ensino médio. E somos um dos piores ranqueados nos rankings internacionais de qualidade da educação, né? Então, expandimos, incluímos, mas isso chegou no seu limite. A mesma coisa com a saúde, a mesma coisa com a assistência, a mesma com a segurança. Qualquer política que a gente quiser olhar, o que a gente vai ver é uma curva muito importante de ascendência nos últimos 30 anos, em termos de inclusão, mas um processo de estagnação que, inclusive, neste momento já está voltando a um declínio. Nós temos reduzido, por exemplo, a capacidade de provisão de serviços de saúde, inclusive pela própria lei do teto, do teto dos gastos, que foi aprovada recentemente, né? Então, chegamos num limite na nossa capacidade de expansão. Além disso, chegamos num limite na nossa capacidade de melhorar a qualidade dos serviços, como eu mencionei para vocês. Temos acesso universal ao Sistema Único de Saúde, mas temos fila para fazer exame, temos fila para fazer consulta com médico especialista, né? Só para dar alguns exemplos. Então, embora a gente tenha expandido em termos quantitativos, nós temos problemas de qualidade e está muito difícil para o Estado, como está modelado hoje, conseguir ter ganhos de qualidade. Nós estagnamos a nossa capacidade de melhorar o Estado na maneira como ele está constituído. Um outro problema importante, um desafio importante que está colocado, nós conseguimos, desde a Constituição, ampliar a nossa capacidade de representação e de fazer o Estado ser representativo, aberto, participativo e democrático. Nós construímos, por exemplo, até 2015, mais de 30 mil conselhos de políticas públicas no país. Temos um sem número de conferências, audiências públicas, ouvidorias, espaços de participação. Mas tudo isso também, de alguma maneira, está sendo ou desconstruído ou chegamos no limite, porque o que várias pesquisas têm mostrado, por exemplo, os nossos conselhos muitas vezes são ocupados, os interesses não são interesses representativos da sociedade, enfim. O nosso próprio processo de crescimento da democracia, de fortalecimento da democracia, também tem chegado no seu limite, e esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. E tudo isso, de alguma maneira, tem gerado para mim uma das consequências que é das mais perversas para nós enquanto sociedade, que é, dada a nossa incapacidade de expansão, dada a nossa incapacidade de melhoria da qualidade e dados os nossos problemas em termos de representatividade e fazer a democracia operar, aos poucos e cada vez mais, a sociedade tem deslegitimado o Estado. Aos poucos, a sociedade tem, isso cada vez mais forte, dito que o Estado não a representa, que o Estado não faz nada de certo, que o Estado não produz políticas públicas, que o Estado trabalha para si mesmo. E esses elementos, que, claro, eles são baseados em uma série de experiências muito concretas que as pessoas têm no cotidiano do Estado, eles acabam fortalecendo uma narrativa que é de que a solução para isso seria diminuir o Estado. A solução para os nossos problemas seria ter um Estado menor, porque, afinal, se o Estado não faz essa narrativa, né? Se o Estado não faz, para que ter Estado? Se o Estado
só representa interesses de parcelas da sociedade, não da sociedade como um todo, para que manter esse Estado, né? E essa é uma narrativa que é muito perversa se a gente pensa o que é o nosso contrato social da Constituição, porque ela é uma narrativa que vai exatamente no sentido oposto do que nós propusemos, que era: vamos ampliar o Estado, vamos garantir estado de bem-estar social como acesso a direitos universais, e se a gente reduz o Estado, a gente vai reduzir necessariamente os direitos. Então, para mim, essa é a narrativa paradoxal, aqui é o paradoxo das narrativas que nós estamos enfrentando nesse momento. Por um lado, uma sociedade que precisa de mais política e mais Estado, e por outro lado, uma sociedade que deslegitima a política e deslegitima o Estado e que abre espaço, portanto, para uma potencial solução que é: vamos diminuir o Estado, vamos diminuir as políticas, vamos diminuir os direitos, portanto, né? Esse, para mim, é o grande paradoxo. Dito isso, eu acho que a solução para a gente conseguir, então, diagnosticado que nós temos desafios, sim, no Estado, muitos, mas que a solução para isso não pode ser diminuição do Estado, acho que a gente precisa começar a pensar quais são os desafios que nós precisaremos enfrentar, e a partir disso a gente pensa uma reforma. Esse é o caminho lógico que eu vou fazer agora com vocês. Então, quando a gente está falando dessa baixa capacidade da sociedade ver o Estado agindo, isso tem a ver com um conjunto de sentimentos que acho que a gente precisa abrir essa caixa preta, né? São sentimentos, por exemplo, de que o Estado está inchado, de que a política não representa a sociedade e o Estado não representa a sociedade, né? Imaginem vocês, por exemplo, quando uma mulher negra vai em vários serviços públicos e ela nunca encontra uma mulher negra sendo servidora pública, a sua capacidade de se sentir representada pelo Estado é muito pequena, né? As pesquisas mostram isso muito claramente. Você rompe a capacidade de representação quando você não tem um Estado que é composto por membros representativos da sociedade, com perfis representativos da sociedade. A gente tem claramente uma altíssima desigualdade dentro do Estado, que se a gente compara os três poderes e se a gente compara os entes federativos, e isso também ajuda a criar essa narrativa, quer dizer, os municípios que são quem deveria entregar não conseguem entregar, e lá no governo federal a gente tem uma burocracia que recebe salários altíssimos e que não entrega diretamente, e isso fortalece essa narrativa, ao mesmo tempo em que se a gente olha para dentro do Estado, a gente tem um conjunto de problemas que, de fato, não estão conseguindo ser solucionados e levam a essa sensação, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, mas é um conceito que tem circulado muito na burocracia, a ideia do apagão das canetas. Gestores cada vez mais incapazes de tomar decisão por causa de um processo de criminalização da gestão, por causa de todo o processo de fortalecimento dos órgãos de controle em que ninguém mais quer assinar nada, né? As pessoas largam a caneta porque tem medo de colocar o seu CPF sob qualquer tipo de alegação, né? A gente tem o Estado claramente marcado por reformas inacabadas, então setores do Estado em que a gente tem traços patrimonialistas, traços corporativistas. A gente tem visto agora isso muito forte com o judiciário, né? No meio da pandemia, partes do judiciário requerendo estar à frente da lista de prioridades para tomar vacina, né? Como a gente viu nos últimos dias, inclusive. E isso, claro, isso só fortalece uma narrativa de que o Estado não está funcionando, né? Então, dito isso, eu queria trazer para vocês o que eu acho que são os pontos que uma reforma deveria tratar. Primeiro, uma reforma deveria ser capaz de entregar serviços melhores para o cidadão, integrando a entrega dos serviços. O que eu quero dizer com isso? Hoje, para um cidadão ou uma cidadã acessar os seus direitos, esse cidadão ou essa cidadã precisa fazer quase um périplo por vários órgãos públicos, porque os órgãos públicos não se conectam entre si. E a gente onera o cidadão para a necessidade de fazer uma conexão que o Estado não faz, né? Então, se você quer conseguir um direito, você tem que ir em 3, 4, 5 serviços públicos diferentes, porque saúde, assistência e educação não se conversam, porque os equipamentos são separados, porque a base de dados não é unificada. Se você precisar de serviço do Estado e da Prefeitura ao mesmo tempo para conseguir algum tipo de direito, você vai ter que frequentar mais organizações públicas, cada um com a sua lógica, com o seu lugar, com o seu horário. Enfim, no fundo, o Estado está completamente desconectado
E essa desconexão onera o cidadão. E esse deveria ser um tema importante de reformas do setor público. Nós deveríamos ser capazes de reformar as nossas estruturas organizacionais, promovendo a integração das políticas que garantem direitos. E hoje nós temos, aí depois os meus colegas advogados podem falar disso com muito mais propriedade do que eu, nós temos hoje uma série de legislações que mais dificultam a integração do que possibilitam a integração. Né? Toda a legislação orçamentária, de gestão de pessoas, assim, é baseada em setor, a gente faz concurso normalmente por secretaria, a gente faz orçamento por secretaria, né? A lógica é toda secretarial e não integrada, e não via direitos. E esse é um elemento que deveria ser primordial em uma reforma. Um segundo elemento que deveria ser primordial numa reforma é a gente repensar como é esse nosso modelo do federalismo brasileiro. Claro que isso caberia numa reforma federalista, né, do federalismo, mas isso também cabe numa reforma administrativa pensando nessa lógica de integração de serviços. O que nós temos hoje é uma altíssima desigualdade nas burocracias municipal, estaduais e federal. Um dado que é muito ruim, porque é média, mas ainda assim ajuda a ilustrar isso. Hoje, na média, um servidor público no município ganha 1/3 do que um servidor público, na média, no governo federal. Sendo que é o servidor público do município que faz a provisão de serviço público que se transforma em direito. Né? E a grande maioria da burocracia brasileira está presente nos municípios. Então, na verdade, nós temos uma grande parte da burocracia que recebe relativamente pouco, né? Tem algumas carreiras, por exemplo, no Rio de Janeiro, que trabalham com atendimento na Prefeitura do Rio, que ganham um salário mínimo, gente. Né? A gente fala essa coisa do servidor público é o Marajá, que ganha muito. Esses são meia dúzia de pessoas, a gente sabe o nome deles porque dá para tirar da lei. A grande massa do serviço público, que são aí os 90% de servidores que estão nos municípios e estados, recebe salários que são muito, inclusive, muitas vezes nem compatíveis com a sua própria formação. Né? Enfim, então, a gente precisaria fortalecer as nossas burocracias, principalmente a burocracia municipal, em termos tanto de melhoria de remuneração, mas também de qualificação e formação de capacidades, porque é ali que a garantia do direito se materializa. Um terceiro elemento que nós deveríamos fazer, uma reforma deveria fazer, é reduzir as desigualdades dentro do serviço público. Sejam as desigualdades entre os poderes, e aí eu vou falar o mesmo dado que eu já disse para vocês, se a gente compara o governo federal com o estadual, é 3 vezes maior a média salarial, e a mesma coisa acontece comparando o judiciário com o executivo. Em média, hoje, os burocratas do judiciário recebem 3 vezes mais do que os burocratas do executivo. Média é péssimo, gente, eu sei, mas ainda assim ajuda a ver a grandeza, tá, do que a gente está falando. E reduzir desigualdades tem a ver com a dimensão dos poderes e dos entes federativos, como eu mencionei, mas também tem a ver com as carreiras, né? Porque às vezes a gente tem, para quem já trabalhou em órgão público, às vezes na mesma equipe você tem uma pessoa que ganha um salário mínimo, fazendo a mesma função de uma pessoa que está em outra carreira e ganha 10, 12, 15 vezes mais do que um salário mínimo. E eles estão dividindo as mesmas responsabilidades, né? E essas desigualdades no serviço público, elas se materializam muito claramente em desigualdades que são estruturais da sociedade. Quem é que ganha menos no serviço público? Mulheres negras. Quem é que ganha mais no serviço público? Homens brancos. Porque ocupam carreiras, cargos e espaços comissionados que pagam muito mais do que as carreiras, cargos que são pagos para as mulheres negras, que em geral estão nas profissões de cuidado, que em geral também é onde a gente materializa o acesso a direitos. Né? Ou seja, a gente tem uma discrepância e uma desigualdade dentro do Estado que representa uma desigualdade da sociedade e que precisaria ser um elemento atacado por uma reforma. Em quarto lugar, a gente deveria ter uma reforma que olhasse para elementos que têm a ver com a racionalização da gestão. Rever carreira, não faz sentido o Brasil ter mais de 300 carreiras, por exemplo. Não faz sentido um município ou um governo federal ter dezenas de carreiras. A gente precisa rever as carreiras. A gente precisa rever mecanismos de progressão. A gente precisa implementar a avaliação de desempenho que nunca foi regulamentada. A gente precisa aumentar a transparência dentro do serviço público, ou seja, racionalizar como é a gestão interna ao serviço público. Aí a gente teria também várias sugestões para pensar uma reforma. Em quinto lugar, a gente precisaria, em uma reforma,
mudar as relações com os órgãos de controle, que tem a ver com o apagão das canetas que eu falei para vocês. Os órgãos de controle são essenciais, mas eles cresceram de uma maneira que tem sido disfuncional na relação com o Poder Executivo. Hoje, muito mais como um controle a posteriori reativo do que como uma ação preventiva, proativa e de construção conjunta. E isso tem inviabilizado, inclusive, a ação do Poder Executivo e a capacidade de fazer política pública. E, por último, um último elemento que deveria ser central para uma reforma é melhorar a relação do Poder Executivo com as organizações provedoras de serviços públicos. Nós ampliamos como uma das saídas para a construção do Estado, que eu falei para vocês, foi a gente fazer política pública em parceria, seja com a organização social, com o OCIP, seja via PPP, via concessão. A gente tem várias modalidades aí de pensar essas parcerias. E o que a gente tem visto é que tem casos que são muito bacanas e tem casos que são muito ruins. E essa diferença entre ser muito bacana ou ser muito ruim tem a ver com esse modelo estar muito descentralizado e disperso, especialmente no caso da área de saúde, né? Porque nas outras áreas a gente ainda teve a aprovação do marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, o MIROSC, que de alguma maneira organizou um pouco como são esses sistemas de contratualização. Mas se a gente olha para as OS na saúde, a gente tem um governador que foi agora retirado do cargo, né, o Witzel, por causa da relação com a OS na saúde. Né? Então, a gente tem, em muitos lugares, essa relação bastante problemática, o Estado fraco, não conseguindo controlar, coordenar e pensar a política pública, e esse deveria ser mais um ponto essencial para a reforma. Agora, o que isso dialoga com o que nós temos na mesa nesse momento? Né? Temos aí, estou aqui falando do mundo ideal, no mundo ideal em que nós temos desafios para o Estado, que eu já mencionei, a gente deveria ter uma reforma atacando esses 6 pontos. A pergunta é, de que maneira esses 6 pontos estão ou não contemplados na reforma que está em trâmite neste momento? E eu vou falar só do documento que chegou no Congresso, porque é claro que ele está sujeito a debates, a mudanças, a transformações, mas eu vou falar sobre a proposta que temos na mesa. Eu diria que dessas 6 coisas que eu falei, quase nenhuma delas está prevista nessa proposta de reforma, e as que estão no sentido contrário, tá? Primeiro, a grande questão que essa reforma tenta atacar ou resolver são as questões relacionadas à racionalização da gestão, um dos pontos que eu falei para vocês, né? Então, tem lá medidas de avaliação de desempenho, de mudança nas carreiras, que daqui a pouco o Danilo vai falar, de mudança no sistema de progressão, de mudança no sistema de contratação. Tem lá propostas que tem a ver com essa coisa do racionalizar a gestão de pessoas, principalmente. Grande parte desses elementos, eu não vou falar das carreiras típicas, que eu acho que o Danilo vai falar disso muito mais profundamente, mas grande parte dos pontos que tem a respeito da racionalização da gestão não precisam de PEC para gerar uma reforma. Por que não precisam? Porque uma parte delas já foram aprovadas e precisam de regulamentação ou implementação. E uma parte delas são de gestão, não tem nada a ver com mudança legal. Não adianta ter uma lei dizendo que a partir de agora todo mundo vai estar sujeito a uma avaliação de desempenho melhor, se a gente não tem uma avaliação de desempenho melhor de fato. Né? São mudanças que têm muito mais a ver com o dia a dia da gestão do que com uma mudança legal que vai para uma PEC, que depois tem que ser regulamentada, que depois tem que ser implementada. Quer dizer, o caminho está errado para as medidas de racionalização da gestão, o meio escolhido. Além disso, essa proposta de reforma, ela traz algumas coisas que são exatamente na contramão dos pontos que eu falei para vocês. Um deles estou falando aqui que nós precisamos de um Estado melhor e não de um Estado menor. E um Estado melhor é um Estado que garante acesso a direitos. Tem lá, perdidinho na reforma, e nem está entrando muito em debate, mas é uma das coisas mais problemáticas dessa reforma, a ideia do princípio da subsidiariedade, que fala exatamente o contrário do que eu acabei de mencionar para vocês. O princípio da subsidiariedade vai dizer que o Estado só deve entrar quando o mercado não conseguir suprir. Ou seja, o mercado em primeiro lugar e depois o Estado cumpre os buracos estruturais que sobrarem aí, que o mercado não foi capaz de cumprir. Isso vai exatamente na contramão da construção de um estado de bem-estar social, da sua ampliação e da sua qualificação que eu mencionei agora há pouco.
Além disso, falei para vocês, o primeiro ponto, a importância da gente reestruturar as nossas organizações, da gente ser capaz de integrar. A única menção que a reforma faz para esse ponto, de como é que a reestruturação pode acontecer, é dar plenos poderes para o presidente reestruturar por uma canetada o que ele quiser. Sejam organizações, sejam carreiras. Inclusive com a capacidade de extinguir organizações e carreiras. Imaginem só se o presidente acorda e decide que não vai mais existir IBAMA e analista ambiental é uma carreira que não serve para nada. Não duvidem que isso possa acontecer, inclusive. Né? Não tem o menor sentido que a reestruturação organizacional, que é um tema absolutamente central e faz parte do jogo da sociedade, porque nós, enquanto sociedade, temos que aprovar ou não que tipo de organização faz sentido ou não, e carreira faz sentido, que isso fique nas mãos com plenos poderes para o presidente. Um terceiro problema que essa reforma traz, eu falei para vocês que é importante a gente fortalecer a burocracia, né? E essa reforma, o Danilo vai falar sobre isso, mas essa reforma propõe, na verdade, o enfraquecimento da burocracia, criando as tais das 5 formas de contratação e vínculo com o setor público, das quais apenas uma é de servidores estáveis, e todas as outras têm algum grau de instabilidade aí na relação. Esse é um ponto muito problemático, e para mim o que é mais problemático disso é isso vir com um cheque em branco, porque não diz quais são as carreiras típicas, não diz quem é que vai decidir sobre isso, como é que vai se decidir sobre isso, e esse é um tipo de disputa, de discussão que não pode ficar a posteriori, porque senão vai virar uma guerra corporativa dentro do Congresso depois, para cada um querendo defender que o seu vai permanecer carreira típica e os outros é que não precisam mais ser, né? Então, isso é uma discussão que não pode ser a posteriori. Se a gente fosse fazer isso, isso teria que estar já na proposta original. Como é que a gente define o que é uma carreira típica? Mas acho que o Danilo vai falar mais sobre isso. Outro tema muito problemático dessa reforma, que também tem a ver com o enfraquecimento da burocracia, é o que se propõe como a criação dos tais dos cargos de liderança, que é um dos 5 tipos de vínculo. E escondido nessa história está a seguinte proposta. O tal do cargo de liderança significa todo mundo que pode ter ocupação de cargos dentro da administração pública, que hoje significa os tais dos cargos comissionados de livre nomeação, e todos os outros cargos que são ocupados, mas que não são de livre nomeação, que são obrigatoriamente de servidores públicos. Por exemplo, as funções gratificadas, que significam o Danilo, por exemplo, assumir o cargo de coordenador do curso dele na Unifesp. O que essa mudança para cargo de liderança traz é a ideia de que a escolha do coordenador do curso da Unifesp pode ser feita pelo presidente, livremente. E o Danilo, ou quem for ocupar o lugar que o Danilo ocuparia, não precisa ser um servidor público concursado. Isso aumentaria em mais de 10 vezes o poder de nomeação livre por parte do presidente, o que significa um processo profundo de politização da administração pública brasileira. Vejam, gente, em um momento em que no mundo inteiro se discutem critérios para a seleção de pessoas que vão ocupar cargos comissionados, em que vários estados avançaram em processos seletivos de ocupação de cargo comissionado. O que essa proposta no Congresso quer fazer é dizer que o cargo comissionado é livre, inclusive aqueles que hoje são ocupados unicamente por servidores públicos e não são por decisão política. Então, é uma politização da estrutura administrativa nos seus mais diversos níveis, e isso é muito problemático. Além disso, essa reforma não fala nada sobre controle, nada. E sobre o tema das desigualdades, que é outro tema que eu trouxe para vocês, o que essa reforma faz? Ela aumenta as desigualdades. Por que ela aumenta? Porque esta proposta que entrou no Congresso exclui os membros do Poder Judiciário e Legislativo e os militares, que são as pessoas que estão no top dos salários e dos benefícios todos no serviço público. Então, quando a gente pega aquelas estatísticas que no serviço público tem gente que ganha muito, esses que ganham muito estão fora da reforma. E quem está dentro da reforma são os atores do Poder Executivo, em sua grande maioria, né, que, em sua grande maioria, são as pessoas, claro que você tem exceções, mas são as pessoas que já têm os menores salários. Né? Ou seja, aquelas coisas que poderiam automaticamente diminuir desigualdade, elas estão fora da proposta atual
eventual de reforma. Claro que existe um debate no Congresso para incluir militares, judiciário e legislativo, vamos ver se isso vai para frente ou não, mas a proposta que entrou é uma proposta que vai na contramão da redução de desigualdades. E mesmo medidas simples, vou falar uma outra coisa antes de falar isso, é o seguinte, mesmo a proposta da reforma, ela é inteira justificada na ideia de restrição orçamentária e redução dos gastos. E o que acontece é que se a gente olha para a reforma como ela está, primeiro, nada ali mostra que, de fato, existe uma redução de gasto a curto prazo. Porque grande parte das medidas que podem reduzir gasto só vão existir para os futuros servidores e não para os atuais. E as medidas que poderiam gerar redução de gasto imediata, como, por exemplo, aplicar a lei do teto do pagamento, amanhã, se a gente começa a aplicar hoje, amanhã já tem uma redução de gasto drástica. Essas não estão contempladas porque elas fazem parte dos membros do judiciário e do legislativo que estão fora da reforma, né? Então, na verdade, é uma reforma que vai aumentar a desigualdade, que vai enfraquecer o serviço público, que vai enfraquecer nossa capacidade de ampliação do estado de bem-estar social e de qualificação do estado de bem-estar social, que não ataca o problema dos órgãos de controle que eu mencionei para vocês e nem as relações com as organizações provedoras de serviço, e que ainda quer dar livres poderes no tema da reestruturação para o presidente decidir o que fazer, né? Por isso que eu acho que o nosso debate está no lugar errado, né? É uma pena, porque a gente foi atropelado. Então, a gente está tendo que trabalhar de maneira reativa ao que está na mesa, e reativa ao que está na mesa é muito ruim, porque a gente está tendo que disputar coisas que são muito pequenas, né? A gente queria poder discutir coisas amplas. Mas o debate correto seria a gente, a partir de um diagnóstico de quais são os desafios do Estado, a gente pensar qual é uma reforma necessária para um Estado melhor, e não para um Estado menor, que é o que está sendo colocado nessa proposta agora. Acho que é isso para a primeira conversa aqui. Obrigada. Legal. Muito obrigado, professora. Excelente exposição, completa, realmente muito bom. Já passo a palavra para o professor Rodrigo Bordalo, meu colega que vai tratar do tema alcance do regime da reforma administrativa e aspectos de organização administrativa. Bordalo, por favor, nos dê a honra. Bom, inicialmente, saudações a todos, boa tarde, boa noite, e gostaria de inicialmente agradecer o convite aí feito pelo Roberto Angotti. Angotti, obrigado aí pelo convite, sempre é uma honra, um prazer, uma satisfação participar dos eventos do Sejur. E parabéns aí pela coordenação que você está tendo aí no Centro de Estudos aqui da PGM. Queria também saudar os professores Danilo Tavares e a professora Gabriela Lota. É uma honra também compartilhar essa mesa com vocês, essa mesa virtual, na verdade. E queria aí também saudar a Letícia, que se empenhou em realizar esse evento. Bom, o tema que eu escolhi, na verdade, eu vou fazer basicamente três considerações, embora a Gabriela já tenha abordado coisas que eu vou falar. Eu até, na verdade, eu já vou terminar, vou encerrar aqui na minha exposição, porque a Gabriela já abordou algumas coisas que eu vou mencionar. Mas eu vou fazer algumas considerações em relação a alguns pontos que ela, inclusive, fez. A proposta de emenda constitucional, a PEC 32 de 2020, ela pode ser, a gente pode segregá-la, basicamente, simplificando bastante, na verdade, em 3 eixos temáticos. O primeiro eixo diz respeito ao regime jurídico administrativo. O segundo eixo, ele aborda o tema dos agentes públicos, que é a temática que vem sofrendo maiores considerações, mas não é a única. E o terceiro eixo é a organização administrativa, que é um tema que eu vou enfatizar aqui na minha exposição. E eu vou abordar cada um deles, naquilo que eu considero mais importante. O primeiro eixo, em relação ao regime jurídico administrativo, uma das, vamos dizer assim, alterações que não foram tão alteração assim, foi a inserção de princípios no âmbito do artigo 37 caput, que é a norma matriz do direito administrativo, do direito público brasileiro, que hoje contempla 5 princípios e conseguiu a proeza, pelo menos essa é a intenção, de
inserir mais 8 princípios. Então, teremos aí, se a proposta for aprovada, 13 princípios. Aqueles que serão inseridos, vou aqui elencar para a gente fazer algumas considerações, principalmente em relação a 2. Então, imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança e subsidiariedade. Bom, o primeiro ponto que eu queria considerar em relação a isso é tecer uma crítica sobre esse superdimensionamento dos princípios nesse dispositivo da Constituição. Porque, na verdade, no meu modo de ver, a gente vai estar banalizando ainda mais esse Instituto dos Princípios. Em um cenário em que nós vivemos hoje, já muito contaminado e muito asfixiado com essa profusão de princípios. E isso, na verdade, não é apenas um aspecto simbólico. Vamos colocar mais princípios. Isso aí esconde, de certa maneira, um perigo na aplicação do direito. Que perigo seria esse? É um perigo que os autores já vêm destacando há algum tempo, de que, pelo conteúdo indeterminado, pelo conteúdo genérico de vários princípios, isso pode servir como justificativa para qualquer decisão, seja decisão judicial, seja decisão administrativa, seja decisão pelo órgão de controle. E essa é uma realidade. Outro dia eu li um acórdão que fez referência numa questão condominial, discussão de condomínio, o magistrado fez referência ao princípio da dignidade da pessoa humana para resolver aquela questão. Ou seja, um absurdo. É claro que os princípios eles têm a sua funcionalidade, eles têm a sua função no nosso ordenamento. E isso aí tem que ser destacado. Integração de lei, isso já tinha desde daquilo que a gente conhece hoje como neoconstitucionalismo, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro já destacava essa função integrativa, mas outras funcionalidades foram sendo inseridas depois, como, por exemplo, dar coerência ao sistema, como aplicação direta de princípio em relação a normas e atos concretos, vedação de conduta contrária, etc. Então, o que eu queria destacar é, o princípio tem a sua importância no sistema, mas ele não pode ser banalizado, ele não pode ser vulgarizado. Tem um autor que eu gosto bastante no direito público, que é o Carlos Ari Sandfeld, e ele fala exatamente isso. Será que princípio é preguiça? É a preguiça, por exemplo, do aplicador do direito, de em vez de analisar a lei, ele pegar um princípio como a proporcionalidade, a razoabilidade, e decidir com base naquilo que ele entende como bom senso? Então veja o perigo disso. Substituir a vontade da lei pela vontade do aplicador do direito, pelos seus próprios critérios daquilo que ele entende como que significa um bom senso, razoabilidade, proporcionalidade. Então existe um real perigo, e esse é um dos grandes componentes que a gente observa na PGM em relação ao ativismo judicial. Um grande componente de ativismo judicial vem do uso inadequado dos princípios constitucionais. Essa é uma realidade. E todo mundo discute isso hoje em dia e critica esse viés principiológico desmesurado que nós estamos mergulhados. É claro que existem algumas reações, inclusive legislativas, em relação a isso. E eu destaco aqui a própria LINDB, a que eu fiz referência agora há pouco. Houve uma reforma na LINDB em 2018, inserindo alguns dispositivos, e eu cito aqui o artigo 20 da Lei de Introdução, que tenta dar uma solução a isso no âmbito do direito público, no sentido de afastar decisões que se baseiam em valores jurídicos abstratos, essa expressão utilizada pelo artigo 20 da LINDB, valores jurídicos abstratos, que nada mais são do que princípios que têm essa carga de indeterminação, em favor, então, homenageando, prestigiando as consequências práticas da decisão. Você avaliar a consequência prática em detrimento de valor jurídico abstrato, sem qualquer tipo de fundamentação, de motivação. Então, esse é um ponto que eu critico em relação à redação que se quer emprestar ao artigo 37 caput da Constituição. E aqui eu queria citar 2 princípios especificamente.
O primeiro princípio é o da boa governança. Afinal de contas, o que seria princípio da boa governança? Primeiro, ele já não estaria incorporado no princípio da eficiência? Por que você vai criar um novo princípio nesse cenário em que existe já uma diretriz que impõe uma atuação mais eficiente da administração pública? Aliás, quando eu viajo e converso com estrangeiros, eles me perguntam, os estrangeiros têm muita curiosidade pelo Brasil, e me perguntam em relação à desigualdade brasileira, até aproveitando isso que a Gabriela mencionou, eu costumo citar o exemplo, e esse exemplo hoje é muito atual porque tivemos um novo marco regulatório do saneamento básico. Eu acho que a marca da desigualdade brasileira é o saneamento básico. Você pega a realidade da região norte, em que 90% da população, e é um dado impressionante que choca toda vez que eu leio, 90% da população não tem acesso a saneamento básico, especificamente esgotamento sanitário. 90% da população da região norte. Chocante. Chocante. É um tapa na cara, né, do Brasil em relação à marca de desigualdade social. Então, essa questão da boa governança, ela tem relação exatamente com isso. Um outro princípio que eu queria destacar, que inclusive a professora Gabriela mencionou, é o princípio da subsidiariedade. Ora, por que inserir esse princípio num contexto em que exatamente a solução, como ela bem colocou, como a professora Gabriela bem colocou, a solução caminha exatamente no sentido oposto? Só algumas considerações iniciais em relação a isso. Esse princípio da subsidiariedade, ele, na verdade, ele tem um conteúdo mais preciso que os princípios, como, por exemplo, a boa governança. É um princípio que tem aí um sentido mais preciso. Basicamente, significa que a entidade estatal ela não pode realizar os interesses da coletividade quando a própria coletividade puder suprir esses interesses de maneira eficaz. Ou seja, é um princípio que destaca a atuação privada em detrimento da atuação do poder público. E existe até os autores que discutem esse princípio, os autores jurídicos que discutem esse princípio, eles costumam discutir a própria origem histórica. Alguns, inclusive, mencionam encíclicas papais, uma encíclica do século XIX, de 1891, mais precisamente. Alguns autores pegam, na verdade, uma encíclica já do século XX, a encíclica 40º ano, e alguns autores, inclusive, já li isso, inclusive, recentemente, evocam como evocação pioneira do princípio da subsidiariedade a carta fascista do Mussolini de 1927. Então, interessante essa própria indeterminação da identificação da origem histórica desse princípio. E esse princípio é importante, é claro, eu não estou desprezando a relevância desse princípio, e ele, por exemplo, ele é muito evocado no âmbito do terceiro setor, no âmbito das organizações não governamentais, que tem, obviamente, uma atuação relevante no direito público brasileiro. A professora Gabriela fez essa consideração agora há pouco. Agora, você pegar esse princípio e incorporá-lo no artigo 37 caput, de maneira a generalizá-lo, dando essa diretriz de que a atuação privada ela sempre deve ser enfatizada, destacada, priorizada, em detrimento da atuação do poder público, isso me parece efetivamente uma incorreção na linha do que a Gabriela mencionou. E aqui, pessoal, basta a gente pegar um exemplo de 2 meses. Houve aquele decreto, o famoso decreto que foi chamado de decreto da privatização do SUS, de outubro de 2020, e um dos sustentáculos desse decreto foi justamente o princípio da subsidiariedade. E claro que não funcionou, tanto não funcionou que ele foi revogado 2 dias depois. Então veja o perigo disso, né? Veja o perigo. Você inserir um componente de subsidiariedade num sistema de saúde baseado exatamente naquilo que é avesso, aquilo que é contrário a essa diretriz. E já que a gente está falando em princípio, e na medida em que o artigo 37 caput tem o princípio da eficiência, e também na linha daquilo que a Gabriela já mencionou,
o princípio, a modelagem da implementação do regime da PEC 32 é uma modelagem, é uma forma de implementação que vai contra totalmente a eficiência. Basta a gente verificar que, para a implementação daquilo que se quer propor por meio da PEC, haverá várias etapas. A primeira etapa é a aprovação da própria PEC. A segunda etapa e a terceira, que na verdade elas se confundem, é a aprovação de várias, não uma, mas de várias leis ordinárias. Então você vai ter que aprovar vários projetos de lei ordinárias e aprovar, pelo menos na contabilidade que eu fiz aqui, pelo menos dois projetos de lei complementares. Ou seja, você teria que aprovar, mais ou menos, vou contabilizar aqui, não sei se a conta é exatamente essa, na medida em que os projetos podem se fundir, basicamente 7 projetos, 7 proposituras de lei para concretizar a reforma que se pretende. E, na verdade, esse é o problema que a gente observa hoje. O Danilo vai falar isso, é o tema do Danilo, que vai expor em seguida, mas eu vejo, a minha opinião é de que se você aplicar, por exemplo, a avaliação periódica de desempenho, que é um regramento para dar eficiência à atuação dos servidores, isso seria um instrumento muito útil para a implementação de um funcionalismo público mais eficiente. Ora, esse instrumento ele não é aplicado, ele não foi ainda aplicado, porque ele está na pendência da aprovação de um projeto de lei. Então, veja, se para aquilo que nós temos, há um projeto de lei que ainda não foi aprovado, há mais de 20 anos, que ele foi inserido na emenda de 19, de 98, o que dirá aprovar leis complementares e projetos de lei ordinárias no contexto atual? Então, eu não vejo aí um ambiente que isso engrene, um ambiente que isso se concretize de maneira efetiva. Ou seja, vai contra totalmente o próprio princípio da eficiência. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto que eu queria destacar, aqui rapidamente, é em relação ao segundo eixo que eu destaquei no início, que é o eixo referente aos agentes públicos. Vem se dizendo, é uma alegação muito comum, de que o projeto da reforma administrativa ele não será aplicado aos servidores atuais, somente aos futuros servidores. No entanto, pelo menos a leitura que eu faço dessa PEC, pelo menos em relação a alguns dispositivos, eu vejo que há algumas armadilhas no sentido de ser possível a aplicação em relação, sobretudo, às vedações que estão incorporadas, isso na PEC, no artigo 37, inciso 23, várias vedações, poderem potencialmente ser aplicadas para os atuais servidores. E aqui eu vou fazer aqui uma breve menção ao artigo 2º, inciso 2º da PEC. A interpretação desse dispositivo, ela tem uma potencial chance de aplicação das vedações para o funcionalismo atual, para os atuais servidores públicos. Então, essa é a única observação que eu queria fazer em relação a esse segundo eixo temático, tá? Justamente por conta disso, porque não se vem falando bastante nisso, na medida em que a argumentação é de que somente os futuros servidores serão alvo aí dessa reforma administrativa. E o terceiro ponto que eu queria destacar é o ponto que eu gosto bastante de falar. Sempre que eu participo de evento, eu faço questão de inserir tema de organização administrativa. E por quê? Porque, na verdade, eu me deparei e escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, aquela velha angústia, o que eu vou escrever? E sempre a gente, vou escrever sobre uma coisa, depois aparece outra, e o tema da organização administrativa acabou me pegando. E acabou me pegando muito pela falta de doutrina, muito pela falta de estudo a respeito disso no cenário do direito público brasileiro. E eu escrevi, inclusive, sobre órgãos colegiados na administração. Bom,
A relevância do tema da organização administrativa, que é o tema da geografia da administração, ela foi muito tempo desconsiderada, seja na área jurídica, seja na área da ciência, da administração pública. Ela foi desconsiderada, sobretudo numa vigência do Estado liberal, porque entendia-se, primeiro, que no âmbito da organização não havia relação, não havia aquela interface entre o Estado e o indivíduo. E segundo, porque essa seria um assunto interna corporis que não interessava para a concretização da função estatal. Então ela era entendida, esse tema da organização, como uma reserva da autoridade, imune a qualquer tipo de controle, inclusive. Aliás, esse assunto de interna corporis, ele foi recentemente debatido, algum tempo atrás, aliás, semana passada, em relação àquela alteração da Constituição em relação à reeleição dos presidentes das casas legislativas. Um dos argumentos utilizados foi justamente ser um assunto interna corporis que poderia ser objeto de modificação, mesmo em detrimento de um texto constitucional expressamente contra a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas. Então, veja, essa questão de organização administrativa, ela é fundamental para efeito de efetiva concretização das funções estatais. E hoje o cenário ele é um pouco mais favorável ao tema da organização administrativa. Basta a gente lembrar que alguns anos atrás, aliás, já faz mais de 10 anos, na verdade, houve a tentativa de legislar, de trazer um marco regulatório da organização administrativa no âmbito federal, que inclusive foi encabeçada por vários professores destacados do direito público, como o Carlos Ari Sandfeld, já fiz referência a ele agora há pouco, o Floriano de Azevedo Marques, Maria Silva Zanella de Pietro, entre outros. E o que vale a pena destacar em relação a isso e estabelecer uma relação com a PEC 32? A compostura clássica da organização, a compostura, vamos dizer assim, passada, arcaica, ela se baseava numa organização piramidal, ou seja, aquele perfil hierárquico em que o superior ele estabelecia várias cadeias de subordinação, estabelecendo um perfil unitário de administração. Aliás, o princípio da unidade quer-se incluir o princípio da unidade no artigo 37 caput. Essa é a compostura, vamos dizer assim, arcaica. A pirâmide, hierarquia, subordinação. Aliás, é uma estrutura eminentemente militar. A compostura atual da administração, ela é diversa. A compostura atual, alguns autores vêm chamando de administração em rede, alguns autores falam em fragmentação administrativa, alguns autores, inclusive, falam em galáxia administrativa, fazendo aí uma metáfora com o planeta e os seus satélites. E o que isso quer dizer no atual cenário organizatório da administração? A gente está falando de vários centros decisórios, ou seja, uma multiplicação de centros de decisão, cada um deles dotado de um certo grau de autonomia. Ou seja, hoje a administração brasileira, ela caminha para uma organização mais heterogênea, baseada naquilo que se chama policentrismo administrativo. E isso tem as suas vantagens, tem os seus aspectos vantajosos, como decisões mais impessoais, já que estão baseadas na autonomia, atuações em que haja participação da sociedade civil, e aqui eu destaco o cenário dos órgãos colegiados, que são um ambiente favorável à participação da sociedade. E, então, esse é um cenário que nós, pelo menos, destacamos na atualidade da organização administrativa. E essa é a grande questão, porque a proposta da reforma, ela tenta subverter exatamente essa compostura mais moderna e levar a um cenário mais arcaico da administração piramidal, hierárquica, baseada na subordinação. E de que maneira ela pretende se fazer isso? A Gabriela já mencionou aqui
há uma intenção de inserir no artigo 84, inciso 6º da Constituição, que é um dispositivo para quem estuda o direito administrativo. É um dispositivo importante, porque ele é entendido, pelo menos o entendimento que vem prevalecendo, que é o fundamento constitucional do chamado Decreto Autônomo do Direito Brasileiro. Ele quer ampliar exatamente as possibilidades, as prerrogativas da chefia do Executivo de alterar a organização administrativa. Em que sentido? No sentido de, e aqui eu vou destacar a redação do artigo 84, inciso 6º, a linha D, que pretende que, por meio de decreto, seja possível a extinção, a transformação e a fusão de autarquias e fundações. Veja, hoje, extinguir fundação, extinguir autarquia somente por meio de lei. Por meio da emenda, isso seria possível por meio de ato unilateral da chefia do Executivo. Ora, isso esconde alguns perigos. Gabriela já mencionou, eu vou reiterar aqui. Primeiro, aumenta a prerrogativa do chefe do Executivo. Segundo, fragiliza a autonomia institucional da administração pública, sobretudo dessas entidades da administração indireta. Ela atinge a estabilidade da organização administrativa e, de novo, vou pegar o exemplo da Gabriela, se você permite, Gabriela, tivemos aqui, aquela intenção na esfera federal de extinguir autarquias, como o IBAMA e o próprio Instituto Chico Mendes. E não duvidem se essa emenda constitucional estivesse valendo, se os ditames dessa reforma estivessem valendo, não há que se duvidar que hoje IBAMA e Instituto Chico Mendes simplesmente não existiriam. Ou seja, você eliminaria um centro de autonomia decisória, de um órgão, uma entidade regulatória num setor importante, que é o setor ambiental. Você elimina a autonomia por meio de uma decisão unilateral da chefia do Executivo. Então, me parece que é um perigo, é um verdadeiro perigo institucional a aprovação dessa reforma em relação a esse tópico. Bom, então são essas as 3 considerações que eu queria dividir com vocês e agradecer novamente a participação. Um abraço a todos. Obrigado, Bordalo. Muito completa também a exposição, muito útil. Eu vou passar, antes de passar a palavra para o professor Danilo, eu só queria fazer um lembrete sobre a lista de presença que está sendo disponibilizada via link. Então, quem fez a inscrição no evento, por favor, acessa a lista e faz a assinatura lá, tá, para poder receber o certificado. E uma outra observação é que nós vamos receber perguntas até o término da fala do professor Danilo e então direcioná-las para quem ou a pessoa direcionou, ou para quem durante a fala a pergunta foi feita, ou para quem a gente achar que tem mais propriedade para responder a pergunta. Então, dito isso, passo a palavra ao professor Danilo Tavares, que vai nos brindar com a exposição Existem carreiras típicas de Estado? Reflexões sobre o serviço público para o século XXI. Estou muito curioso, Danilo, por favor. Oi, Roberto. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite do Sejura, um prazer estar aqui na companhia do Rodrigo e da Gabriela. É difícil falar depois deles, né? Eu vou tentar, tentar não repetir muito, talvez eu reitere alguma mensagem que ambos já passaram aqui, mas eu vou tentar falar um pouco mais especificamente sobre a questão da estruturação das carreiras, tal como a reforma considera que seria adequada para o que é chamado da nova administração pública, né? Bem, eu vou, então, falar de 3 temas. Eu vou estruturar a minha apresentação em 3 momentos. Primeiro, eu vou discutir se estamos realmente diante de uma reforma administrativa. E segundo, eu vou discutir, ou melhor, eu vou caracterizar a pretensão dessa reforma de diminuição do Estado como um delírio, tá? Com todo respeito a quem tenha concebido o texto tal como ele foi enviado ao Congresso, mas é um delírio, né? Eu vou explicar por que eu acho que essa proposta de reforma, assim chamada reforma administrativa, é delirante, tá? Não tem outro jeito de
chamar isso. E por último, aí falar especificamente sobre as propostas colocadas em termos de estruturação das carreiras, eu vou discutir se existe realmente alguma carreira exclusiva de Estado ou carreira típica de Estado, e qual o sentido de se dar determinadas garantias ou prerrogativas para essas carreiras. Tá? Então, vou tentar falar rapidamente desses 3 temas. Em primeiro lugar, já foi dito aqui pela professora Gabriela, estamos em reforma. Essa proposta que o governo Bolsonaro enviou, ela não é um momento isolado de tentativa de mudar o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro se modifica incrementalmente a todo momento. Ainda que haja grandes marcos, como a reforma de 67, a reforma do Bresser de 98, 99, sim, tem grandes marcos principais de reforma administrativa, mas a todo momento estamos lidando com mudanças institucionais, legais, de pessoal, né, as novas gerações de servidores que vão se sucedendo. Tudo isso implica uma mudança constante em como o Estado funciona, certo? Então, não pensemos que uma emenda constitucional chega e vai mudar tudo, e vai criar, instaurar, tal como foi anunciado, uma nova administração pública. Eu sou um pouco cético em relação à possibilidade de termos mudanças revolucionárias, né? Mais do que uma reforma, uma revolução da administração. Eu acho que não é por aí. O que me parece que essa PEC é mais uma tentativa, não de reforma administrativa, mas de uma reforma do RH do Estado, ou, menos ainda, uma reforma fiscal do RH do Estado. Trata, basicamente, de alguns aspectos de carreiras públicas e tendo, ao meu ver, um único fim, né? Tentar diminuir a despesa pública com salário. Parece que esse é o grande mote dessa proposta de reforma. Eu sou muito crítico em relação ao texto enviado pelo Congresso, né? Extremamente crítico. Por que eu sou crítico? Essa reforma, ela não está fundada num bom diagnóstico, muito pelo contrário. Ela não tá baseada em planejamento nenhum, pelo menos isso não veio a público. Tá? Eu acho que mais do que isso, ainda que tivesse alguma falha de diagnóstico ou planejamento, isso poderia estar lastreado em teorias bem aceitas pela academia, ou então gente muito gabaritada, talvez tivesse experiência com esse tema e poderia ter feito um texto bom, mas para mim falta até consciência teórica, né? E muitas das falhas que estão sendo apresentadas, não só hoje aqui, mas em outros debates, às vezes nem parecem assim, propositais. Essa coisa, por exemplo, de ter o cargo de liderança em qualquer parte do Estado, para mim isso foi um erro. Acho que quem fez errou. Acho que nem estava querendo fazer isso, nem estava querendo colocar potencialmente o que a gente chama hoje de cargos de comissão em qualquer lugar, por exemplo, numa coordenação de curso de uma universidade federal. Eu acho que foi erro mesmo. Quem escreveu aquilo não pensou direito a implicação última do que estava colocando. Eu acho uma barbeiragem. Tá? E essa proposta de reforma fiscal do RH do Estado, eu nem sei se ela foi apresentada para ser aprovada, porque, como também disse o Rodrigo, ela depende de tantas aprovações legislativas, e são temas muito complexos, né? Ela depende de tanta coisa que parece que ela foi feita para não ser aprovada, né? O Bruno Carrasco escreveu uma boa coluna no jornal Valor Econômico falando exatamente isso. Olha, um tema desse, colocado dessa maneira, parece que foi uma iniciativa do governo para jogar para a torcida, para dizer que vai fazer uma revolução no Estado, que vai diminuir o Estado, e com baixíssima probabilidade de ser aprovada nesses termos. Tá? É muito difícil aprovar isso daí, do jeito que está colocado, enfim. Para falar um pouco mais sobre o meu diagnóstico da falta de diagnóstico, a deficiência de diagnóstico e planejamento, eu vou contar um pouquinho uma história pessoal, tá? Enfim. Eu sou um heavy user da Lei de Acesso à Informação. Toda hora eu fico importunando alguém lá em Brasília, pedindo para ver o trâmite administrativo, o processo administrativo de uma série de iniciativas normativas do Executivo, né? Decretos, ou projeto de lei, ou projeto de emenda constitucional que são enviados ao Congresso. Então, assim que saiu a proposta da reforma, eu fiz um pedido ao Ministério da Economia para ter acesso aos documentos, pareceres e tudo mais que foi utilizado na formulação da proposta. Aí você já vê que, pela primeira resposta, você já vê que coisa boa não podia ter vindo de lá. Por quê? A resposta que me deram,
Primeira vez. Não vamos mostrar os estudos e pareceres diagnósticos dessa reforma, porque esse ato precisa ser aprovado. Só depois que ele for aprovado que isso pode ser exposto, os pareceres, porque se trata de um documento preparatório. Enfim, quem conhece minimamente a lei de acesso à informação sabe que isso é uma desculpa esfarrapada. Documento preparatório não tem que ser divulgado, ok, mas depois que o executivo mandou para o legislativo a proposta, todos os pareceres deixaram de ser documentos preparatórios e eram documentos oficiais, uma proposta do executivo que vai para o legislativo, e, portanto, deveriam, sim, ter sido publicizados. Enfim, estavam escondendo alguma coisa, e, de fato, estavam escondendo o quê? Depois de pressão menos de usuários como eu e mais a imprensa bateu muito fortemente no Ministério da Economia em razão desse sigilo, veio à tona todo o processo administrativo e os documentos utilizados nessa proposta. Vale a pena dar uma olhada, quem gosta muito do assunto, vale a pena dar uma olhada para ver o nível da discussão. A impressão que eu tenho é que meia dúzia de assessores jurídicos sentaram ali e produziram um texto para criar novas categorias de vínculo estatal baseado em sei lá o quê. Eu pedi as fontes teóricas, os estudos de diagnóstico da administração da reforma, o que me foi enviado, e hoje está no site do Ministério da Economia, hoje está fácil de ver isso, é uma lista de links e referências a alguns estudos, alguns ótimos estudos sobre RH do Estado, inclusive alguns não são do Brasil, enfim, bons estudos, alguns controversos, outros melhores, mas enfim, não tem nenhuma relação, nenhum parecer, ninguém fez uma vinculação entre aqueles estudos acadêmicos e a proposta que foi apresentada ao Congresso. Fizeram uma compilação de alguns textos sobre RH do Estado, colocaram num papel dizendo, isso aqui é a nossa inspiração teórica, por assim dizer. Poxa, eu também sei fazer uma coletânea de bons artigos acadêmicos e bons estudos aplicados aí, juntar e, enfim, não é isso que se espera de uma proposta de reforma do Estado. Juntar meia dúzia de bons textos que sejam, certo? Ou seja, uma proposta que se foi apresentada de maneira intransparente, certo? Ao meu ver, com base num diagnóstico precário. Isso é uma marca desse governo, né? A falta de evidenciação dos fundamentos das reformas, de marcos normativos importantes desse governo, também ocorreu na reforma da Previdência. Lembremos, foi enviada uma proposta de reforma da Previdência sem que tenha sido explicada para a sociedade quais eram os números com que o Ministério da Economia trabalhou. Tá? E outros exemplos, também não vou ficar aqui me alongando muito, mas não foi um caso isolado. Essa conclusão do meu primeiro ponto, essa proposta de reforma administrativa, ela não tem um diagnóstico específico. Aliás, talvez não tenha nenhum diagnóstico muito genérico, certo? Ela tem só um ponto de maior precisão, que é justamente a questão fiscal, né? A questão da despesa com o servidor público. E isso eu acho que está bem diagnosticado pelo governo, mas isso é muito pouco para quem quer reformar o Estado. Tá? Tudo bem, a gente sabe com quanto se gasta o servidor público, a gente sabe quanto nós gastaremos nos próximos 15, 20, 30 anos. Tá, mas e daí? Certo? A partir disso, o que a gente faz com o Estado? Então, tem uma grande diferença entre reforma administrativa, nisso eu subscrevo totalmente o que a Gabriela falou, né? Uma coisa é reforma administrativa, é reforma da gestão, é reforma para o incremento do serviço público, outra coisa é tentar gastar menos dinheiro com o servidor. Tá? Então, a gente tem que colocar isso em termos claros, certo? Bem, meu segundo ponto por que eu acho que é um delírio ficarmos... mas não, né? Por que é um delírio o governo falar que vai implementar um Estado subsidiário, achar que vai diminuir o Estado, vai diminuir a despesa com o servidor e, portanto, magicamente também, de alguma maneira, nós vamos aumentar a eficiência e daí, enfim, o PIB público diminui, vai dar espaço para o PIB privado, coisas do gênero. Pelo seguinte, né, o Estado não para de crescer e nas nações mais desenvolvidas do mundo, o Estado cresce e vai continuar crescendo. Né, pelo simples fato de que o regime de mercado, ele não provê de maneira universal, ele não provê a todo mundo coisas como
educação, saúde, habitação, cultura, mobilidade, energia, saneamento. Eu fiz uma lista, eu estou lendo, tá? Telecomunicações, ciência, tecnologia e inovação, sistema de CTI, urbanismo decente, segurança, renda. A gente pode continuar uma lista enorme, né? Dos serviços públicos que constituem os estados de bem-estar social mais desenvolvidos do mundo, e não é à toa que isso está no Estado, isso está a cargo do Estado. Primeiro, por uma característica intrínseca dessas atividades. Todas essas atividades, elas são marcadas por fortes falhas de mercado, certo? Se nós deixarmos isso, se nós deixarmos o oferecimento de todas essas atividades para o livre mercado, vai funcionar muito bem para quem tem muito dinheiro. Então, vai ter muita gente, vai ter um tanto de gente que vai poder comprar casa própria, vai poder ter transporte individual decente, ter acesso à internet de ótima qualidade, mas isso não vai ocorrer com toda a população. E todas essas atividades, elas são fundamentais para uma vida digna, né? Então, veja, a gente tem quase uma identificação entre serviços públicos e tudo que é importante para a gente ter uma vida boa. E a demanda por esses serviços e atividades não para de crescer, vai continuar crescendo, certo? Quem vai prover isso? É o Estado. Ele faz isso de maneira direta, indireta. Como ele faz isso, a gente pode discutir. Mas tudo isso é serviço público, certo? Esse aumento das funções do Estado, que a gente viu ao longo do século XX, vai continuar no século XXI. Não tem jeito de ser diferente. Então, você pode colocar em 580 dispositivos da Constituição que o Estado vai ser subsidiário. Primeiro, não vão colocar, não vão conseguir. Se colocar, isso vai ser colocado, vai entrar na Constituição como mais um princípio do qual nós não chegamos a um acordo sobre ele, né? E a gente vai ficar discutindo isso em peça judicial, mas em termos de concretização de política pública, vai ser um nada, certo? Essa tendência ao aumento do gasto público, a presença do Estado, né, em várias atividades, ela é irrefreável, não é? Primeiro, porque num país desigual como o Brasil, as políticas públicas custam mais caro, né? Fazer política de habitação ou de saneamento, como bem lembrou o Rodrigo aqui, é mais caro no Brasil. Na Suécia, hoje deve ser baratíssimo, né? A rede está toda instalada, a rede de saneamento toda instalada, tem pouca gente morando na rua. No Brasil vai ser muito caro da educação, saúde, habitação e tudo mais para todo mundo, porque nós somos um país pobre e desigual, né? A nossa infraestrutura socioeconômica, e aqui eu não vou fazer uma separação entre infraestrutura econômica e social, é difícil separar, por exemplo, saúde e educação, isso é infraestrutura econômica ou social? Certo? Eu não vou separar isso. A nossa infraestrutura socioeconômica está muito longe de ser finalizada. Estamos, sim, há 32 anos construindo isso, como bem disse a Gabriela aqui, a gente está muito, muito longe de universalizar tudo o que importa para todo mundo ter uma vida digna. Para além disso, há um aumento da exigência da população para com os serviços públicos. Hoje nós temos uma população que demanda do Estado hospital veterinário. Hoje nós temos uma população que demanda atendimentos de saúde humana, no caso também, impensáveis há 30 anos. Essa exigência não para de aumentar. A população hoje quer que o Estado funcione tão bem quanto o marketplace do qual ela acessa no celular dela. A população quer a Amazon, quer comprar num clique. Ela quer esse nível de eficiência, certo? Quanto mais importante o serviço, melhor, né? As falhas de serviço que sempre ocorreram no Estado brasileiro, elas vão ser cada vez mais intoleradas, certo? A exigência aumenta. O Estado vai ter que responder a isso, certo? Para falar, né, da economia no século XXI, estamos diante de um cenário de desemprego. Não é só por causa da nossa crise econômica conjuntural no Brasil, certo? O emprego industrial está sumindo de vez, o emprego agrícola já sumiu há muito tempo, não vai ter emprego para todo mundo. Então, os países mais avançados, o Brasil uma hora vai ter que passar por isso sem ter enriquecido, vai ter que garantir para a massa da população desempregada atividade, renda, vai ter que fazer alguma coisa. O Estado vai ter que fazer isso. Os serviços de cuidado, a seguridade, a assistência só vão aumentar, elas não vão diminuir. Certo? E todas as atividades de serviço, tudo que não é industrializável, vai ter um preço relativo aumentado. Eu estou falando aqui da doença dos custos, de um economista chamado Baumol, né, que descreve, basicamente, o argumento dele é basicamente o seguinte:
o que é industrializável fica mais barato. Algumas coisas não são industrializáveis. O preço relativo delas aumenta, né? O trabalho de uma enfermeira, né, não é industrializável. Ele pode melhorar um pouco por conta da telesaúde e tal, mas o serviço de cuidado em saúde não vai ser tão mais eficiente, tal como ficou mais eficiente produzir uma geladeira nos últimos 40 anos. Né? O serviço de educação também funciona dessa mesma maneira. Serviços culturais, enfim, muita coisa que o Estado faz não vai ficar mais eficiente. Então, também um alerta aí para quem acha que a gente vai conseguir deixar tudo mais eficiente com digitalização e sei lá mais o quê, né? Ou subsidiariedade na cabeça. Não vai funcionar, não é assim. Não tem como ser diferente. Tá? Por isso, tudo que eu acho que achar que o Estado vai se reduzir é um delírio. Tá? Delírio total. Né? Eu sinto muito que pessoas-chave na nossa república acham que a gente vai assim, né, diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Não vai. Tá? O que a gente pode fazer é aumentar a eficiência dele. Sim, lógico. E aí, repetindo o Rodrigo e a Gabriela, essa reforma não cuida, essencialmente, de aumentar a eficiência do serviço público, que é uma coisa urgente, é fundamental, certo? Mas para que a eficiência aumente, nós precisamos, primeiro, de um melhor diagnóstico de recursos humanos e físicos que estão à disposição, né, dos servidores e do Estado para prestar serviço. Qual órgão, qual repartição pública, qual autarquia, que parte do Estado brasileiro contém hoje um bom diagnóstico de recursos, que tem bem mapeado tudo que ele pode fazer e todos os recursos que ele precisaria para trabalhar melhor? Isso é muito difícil, tem muito pouco, certo? E eu não acho que a gente vai conseguir aumentar essa eficiência, né, só falando para os servidores públicos que eles são mais facilmente demissíveis. E aqui eu estou no meu terceiro ponto. Vou falar um pouco sobre, né, a relação, como que essa proposta de reforma enxerga o servidor. Certo? Então, a maioria já deve ter visto aqui, temos hoje, ou melhor, desculpa, a proposta coloca 5 tipos de vínculo para o Estado. Né? Cargo típico de Estado, primeiro. Esse, sim, tem estabilidade regulada na Constituição Federal, segunda proposta, né? Esse cargo típico de Estado, ele é protegido contra a redução de jornada de vencimento, então não vai poder diminuir jornada de vencimento. Esse aí, o salário do servidor típico de Estado está garantido, certo? Esse é o único cargo pela proposta que não permite acumulação com outra atividade remunerada. Os demais tipos de vínculo permite que o servidor possa ter, além do vínculo do Estado, um outro empreguinho fora. Né? Então parece que assim, profissional mesmo vai ser o cargo tipo de Estado. Os demais a gente deixa que tenha alguma outra atividade. Tá? Para além do que existe hoje, né, que é a possibilidade de acúmulo com atividade docente. Não, a proposta a proposta permite que os demais tipos de vínculo, que não o de cargo tipo de Estado, permita uma acumulação de outros empregos, outras atividades. Eu vejo isso com muita restrição. Então, a proposta também prevê o assim chamado cargo de liderança e assessoramento, né? Inclusive prevê que isso possa ser usado em áreas técnicas. Esse tipo de vínculo de cargo de liderança e assessoramento está especialmente mal trabalhado na proposta. Está tão ruim, de novo, eu acho que nem foi intencional. Tem tanto absurdo que decorre da descrição da proposta desse tipo de vínculo, que eu acho que, enfim, teve uma falha aí, que isso talvez possa ser melhorado no Congresso se o governo tiver a fim de levar essa reforma para frente. Né? Tem o vínculo por prazo determinado, tal como existe um pouco hoje também, e tem o tal do vínculo com experiência, né, como etapa do serviço público, que tem uma série de problemas. Não vai dar tempo de falar de tudo, talvez depois, durante o debate, eu possa falar um pouco mais sobre cada tipo de vínculo. Eu quero falar só de um. Eu quero tentar discutir o que é uma carreira típica de Estado ou uma atividade exclusiva de Estado. Essa expressão atividade exclusiva de Estado já existe na Constituição hoje. Né? A proposta trabalha com a categoria de carreira típica de Estado. Então, segundo a proposta aí colocada, tem esse tipo de categoria, e a ela vão se dar uma série de prerrogativas.
Olha, eu acho problemático a gente pensar a estabilidade do serviço público, que é atribuída pela proposta só essa categoria aqui de cargo, a partir dessa noção de carreira típica, né? Pelo seguinte, eu acho que não existe carreira típica de Estado, certo? Tudo que a gente no direito brasileiro, costuma achar que é típica de Estado, pode ser prestada por um particular. Né? Até mesmo a magistratura. Hoje, na Constituição, a magistratura típica de Estado, né? Só pode ser juiz aquele servidor público que ingressou por um concurso super concorrido, e ele se submete a uma carreira super regulada e tal. Eu não acho nenhum absurdo que nós, diante de uma emenda constitucional, criemos a figura do juiz temporário, por exemplo, para trabalhar em juizado especial civil. Por que eu não acho nenhum absurdo? É só ver o que está acontecendo no judiciário com o sistema multiportas. Tem cada vez mais um enorme incentivo para que haja conciliação, mediação, a arbitragem existe, está sendo cada vez mais usada pela administração pública. Certo? Eu não acho nenhum grande problema. Os particulares estão entrando no sistema de justiça. Tá? E isso não é necessariamente ruim. Se a gente pegar, por exemplo, né, muito da nossa atividade de defesa, vamos pegar uma coisa bem típica de Estado, né, Forças Armadas, defesa. Olhem os contratos de terceirização que as Forças Armadas têm, né, com a parte de vigilância de fronteiras, com a parte de radar, né, de satélite, diplomacia. A diplomacia é o tipo de Estado. Quem que faz a defesa do Brasil, por exemplo, na OMC? Escritórios internacionais, escritório americano. O Brasil contrata o escritório de advocacia americano para fazer a defesa dos interesses brasileiros. Certo? Quando a gente passa por exemplo, quando se passa na hora de verificação do passaporte e tal, quem está ali não é a gente da Polícia Federal, é uma empresa desculpa, acho que caiu aqui, né? Terceirizada pela Polícia Federal, que está ali batendo carimbo no nosso passaporte. Certo? Eu não estou dizendo que isso é necessariamente bom, estou dizendo o seguinte: absolutamente tudo que o Estado faz, que alguém pode pensar que é exclusivíssimo de carreira pública, pode ser prestado por empresa privada. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a gente não tem que pensar a estabilidade do serviço público a partir dessa categoria de tipicidade, porque não tem um critério absoluto que diga só um servidor público pode fazer isso. Isso não existe. Tá? Como que eu acho mais interessante a gente pensar o critério da estabilidade? Que, agora eu digo, é fundamental. Não existe serviço público decentemente prestado. Não pode haver um Estado democrático funcionando sem uma burocracia dotada de estabilidade. Nós temos que pensar que medida de estabilidade favorece, promove o interesse público. Em todas as carreiras em que a autonomia decisória do servidor for garantida, em que essa garantia foi determinante para prestar bem o serviço público, a estabilidade tem que estar presente. Então, a gente não tem que... Eu acho um absurdo nós tentarmos fazer uma lista numa lei, tal como a proposta de reforma coloca, né, que vai colocar lá a lista de carreiras típicas de Estado. E a gente garante aí servidores de estabilidade. Eu acho isso um erro. A estabilidade tem que estar presente onde ela faça sentido para o atendimento do interesse público. Eu tenho até um pouco de dificuldade de pensar onde que ela não faz sentido. Né? Para quase todas as carreiras, para quase todos os serviços públicos, a estabilidade faz sentido. Ela tem que estar acompanhada, sim, de avaliação de desempenho. Né? Mas eu acho muito ruim a gente pensar que a gente vai ameaçar o servidor de demissão, né? E por causa disso ele vai trabalhar mais e vai ser mais eficiente. Olha, quem pensou nessa ideia, quem pensou nessa fórmula, está lidando muito errado com estrutura de incentivo. Né? Não é só ameaçando com demissão, com perda do cargo, que nós vamos ter um serviço público melhor. Mas pelo contrário, né? Vamos falar de um assunto super contemporâneo. Né? É só a gente ver a discussão no âmbito da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? O quanto que os servidores estáveis, os servidores que podem dizer não para a chefia, foram importantes para a gente ter um mínimo de cobertura sanitária nesse país como resposta à pandemia. Né? Eu nem sei direito quais são as carreiras, deve ter assim, umas 10 carreiras na Anvisa, umas 30 no Ministério da Saúde, e todas elas
possuem a prerrogativa da estabilidade. Isso é importante, né? Poderia dar N outros exemplos. Quem trabalha no serviço público, quem estuda serviço público, sabe quanto isso é fundamental, certo? E para mim esse é um dos grandes equívocos de base da reforma, achar que mexendo na estabilidade vamos fazer um Estado melhor, certo? O que vale a pena é nós pensarmos sobre como nós vamos fazer a avaliação de desempenho, tá? E aqui eu encerro minha fala, estou quase chegando em meia hora, falei muito mais do que eu queria, desculpa, mas tem um checklist aqui para a gente se basear e propor uma boa avaliação de desempenho. E a obrigação do governo é aparecer com isso de antemão. Não pode aparecer com uma reforma dizendo, olha, eu vou reformar o Estado brasileiro, vem uma PEC na frente, e lá para frente, talvez eu pense na avaliação de desempenho quando eu vier fazer uma proposta de lei. Não é assim. Primeiro a gente tem que pensar no Estado que a gente tem, no Estado que a gente quer ter, ver esse gap aí, né? O que a gente tem, onde quer chegar, que tipo de serviço público nós precisamos prestar para oferecer à população uma vida digna. Nós temos que ver quais são os servidores, os recursos que nós temos. Daí a gente fala para esses servidores, vocês estão aqui, a gente vai chegar aqui, vocês têm que desempenhar esse tanto aqui, os recursos são esses, nós vamos avaliar vocês. Tá? E aí tem uma série de requisitos que têm que ser criados para que a avaliação de desempenho faça sentido, né? Tem que ter diagnóstico de política, a meta tem que estar clara, temos vezes que são situações comparáveis. Eu não posso comparar um servidor que está prestando um serviço num lugar super privilegiado com um servidor que está prestando um serviço na área mais vulnerável do Brasil. Pensemos isso nos serviços educacionais, por exemplo, né? O professor que está dando aula para uma turma, uma região mais rica do país, e aquele que está dando a mesma... Está ensinando criancinha a se alfabetizar na área mais pobre do país. Não são situações comparáveis, né? Algumas atividades não são avaliáveis. Como você vai avaliar o desempenho de um médico de UTI? Olha, tem muita gente morrendo no seu plantão. Que culpa ele tem, né? Você não para de chegar gente baleada no plantão dele. O médico de UTI lida com muitos aspectos que não são gerenciáveis. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. A gente tem que avaliar o desempenho do que é gerenciável pelo servidor. É um assunto super complexo. E eu acho que isso seria o marco zero da reforma. A gente não tem que pensar lá na frente. A reforma tem que ser pensada a partir do serviço público que nós queremos ter. E o Estado que nós precisamos fazer funcionar para fazer chegar serviço público de qualidade para todo mundo. Desculpa se eu falei muito rápido, se eu falei muito apressado, são muitos temas, mas eu posso voltar a alguns deles depois, e assim eu encerro minha fala inicial. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Obrigado, professor Danilo. Passo agora para que os professores possam fazer novas considerações, observações, alguns contrapontos, enfim, porque nós temos aqui uma quantidade razoável de perguntas, de 2 a 1 para cada palestrante. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer as perguntas, mas os professores fiquem à vontade para fazer considerações adicionais que se relacionem ou não com a questão, tá bom? Começando novamente pela professora Gabriela, pelo menos as perguntas foram feitas durante a fala dela. A primeira é da Cira Malta, e ela coloca assim: essa desconexão das instituições no Estado não estaria relacionada com a política de governabilidade a partir da partilha das secretarias e órgãos, somados ao envelhecimento e reformas incompletas? Partilhas com os poderes da coalizão de forças que vêm governar a partir do processo eleitoral. Eu enxergo aqui que ela está colocando a questão do fisiologismo, né? O toma lá da cá e a questão do envelhecimento das reformas incompletas. Professora, por favor. Então, Cira, eu vou falar os termos técnicos aqui do que tem por trás dessa história que você está falando sobre o toma lá da cá, né? O Roberto traduziu assim, mas é o seguinte: o nosso sistema político, que é a ideia do presidencialismo de coalizão, do governo de coalizão, ele pressupõe uma partilha de poder para o governante poder governar. Isso faz parte do nosso modelo, e isso tem várias consequências, boas e ruins, mas principalmente ruins, quando a gente pensa na gestão, tá? E uma consequência muito ruim na gestão
é que para um governante governar, ele precisa repartir os cargos comissionados que estão sob a sua subordinação. E ele faz essa repartição, em geral, para conseguir governabilidade, que é um pouco o que vocês estão chamando de toma lá da cá, mas, na verdade, isso tem a ver com o próprio sistema político brasileiro, né? Então, como um governante ele não consegue ter uma maioria só com o partido dele, ele precisa ceder cargos comissionados, e normalmente ele faz pacotes, né? Então, uma secretaria fica com um partido, outra secretaria com outro partido e outra com outra, e esse é um dos fatores que dificulta a integração de políticas, porque cada partido vai ter a sua lógica, quer dizer, quem comanda aquela secretaria, o partido e os servidores alocados para comandar a secretaria vão ter lógicas diferentes, inclusive muitas vezes conflituosas, disputando, né? Porque você tem uma secretaria disputando contra outra secretaria, porque são partidos disputando quem é que consegue entregar mais ou melhor, ou a partir dos seus princípios partidários, né? E isso é muito problemático em termos de gestão, porque é um dos fatores, como você mencionou, Cira, você está super correta no seu diagnóstico, que dificulta a nossa capacidade de integração. Mas ele não é o único, tá? Esse é um dos fatores, mas a gente tem outros fatores que têm a ver com como é que a nossa administração pública ela é estruturada. E aí entra muito na fala que o Roberto fez agora há pouco, né? Porque a nossa administração pública e as nossas leis do direito administrativo, desculpa, Rodrigo, as nossas leis do direito administrativo, elas são muito baseadas nessa estrutura funcional, que é a estrutura original do Estado brasileiro, né, que ele nomeou aí um pouco como estrutura militar, né, com a ideia de que você tem caixinhas com relações hierárquicas, caixinhas especializadas, o orçamento é alocado nas caixinhas, os concursos, os cargos, as pessoas são alocadas nas caixinhas, o sistema de progressão é vinculado a caixinhas, então você fortalece as caixinhas em detrimento da integração. Então, para além da dimensão política, que causa problemas na gestão, nós temos também problemas relacionados à própria estrutura administrativa brasileira. E essa, inclusive, é uma das coisas que a reforma do Bresser tentou combater. Só que dos diagnósticos que a gente tem não é só da reforma do Bresser, tá? Estava nos princípios das reformas gerenciais dos anos 80 e 90, era a ideia da descentralização, porque supostamente na descentralização cada um daria o melhor de si. E um dos diagnósticos que a gente tem hoje pós-reformas é que a descentralização aumentou a setorialização. A descentralização, ela aumentou o foco na caixinha, a dificuldade da integração, né? E isso é um outro problema que a gente carrega. Então, para além da dimensão política, a gente tem dimensões aí que são estruturantes do Estado brasileiro que dificultam a nossa capacidade de integração. Muito bom. Temos uma pergunta também ainda para a professora Gabriela, que veio da Carolina, Thalia Paulino. A professora Gabriela mencionou a integração de serviços para o cidadão, deixando de se pensar uma divisão por secretarias do governo. Acho a ideia muito interessante, mas gostaria de mais exemplos de experiências do tipo. Ela cita depois uma experiência que aqui é da Prefeitura de São Paulo, que eu acho que não contribui muito para o entendimento, então eu paro por aqui, professora, no seu raciocínio, acho que vai facilitar. Tá bom. Eu vou dar alguns exemplos, Carolina, que são exemplos que a gente vivencia cotidianamente. Um dos principais e mais importantes, talvez, seja o caso do poupa-tempo, né? O caso do poupa-tempo, a ideia de você ter um espaço único, com serviços integrados, com algumas bases de informação integradas, é uma das coisas que promove essa integração que eu mencionei. E aí, nesse sentido, você fala do portal 156 de São Paulo, eu vou falar de uma outra coisa que está relacionada ao portal. O portal 156, que é a integração dos serviços de atendimento telefônicos e do serviço de atendimento online. Essa é uma experiência super importante na integração. Então, antes, por exemplo, para um cidadão resolver um problema de lixo, ele ligava para um lugar, um problema de buraco na rua, ele ligava para outro lugar. Hoje o cidadão liga para um lugar único, que é o portal 156, ou entra no portal virtual, e ali ele acessa os vários serviços que depois vão ser centralizados, mas o acesso do cidadão ele é unificado. O caso do poupa-tempo é um caso similar, mas a gente tem outros casos internacionais que avançam na integração. Por exemplo, vamos supor
as políticas hoje de acesso à renda mínima, né? O Bolsa Família, que é o mais conhecido. Hoje, o Bolsa Família é operado por pelo menos 3 tipos de equipamentos, 4 tipos de equipamento, né? A gente tem a Caixa Econômica, que é quem paga, a gente tem o CRAS, que é quem gerencia o cadastro único, a gente tem a escola, que é quem faz a checagem da condicionalidade na educação, e a gente tem as unidades básicas de saúde que fazem a checagem da condicionalidade na saúde. Se o cidadão tem problema com alguma dessas coisas, um problema de condicionalidade, da falta do aluno na escola, que não foi bem, sei lá, qualquer coisa que seja, o usuário tem que ir a 4 serviços diferentes, potencialmente, tá? Estou levando para o limite, para resolver um problema dele que é de acesso a uma renda mínima, que é de acesso a uma política, a um direito, né? Então, você ter equipamentos unificados, como, por exemplo, a gente tem fora, você tem espaço, o CEL é um caso legal para falar isso que eu ia falar, a gente já tem, que são os Centros de Educação Unificada. Dentro de uma quadra, a gente coloca a escola, a unidade básica de saúde, o CRAS, sei lá que outro serviço, a gente coloca vários serviços em um espaço físico unificado. Só isso que eu estou falando, Carolina, que não estou nem falando de integração de serviço, estou falando de unificação física. Já é um avanço enorme por não fazer o cidadão ter que se deslocar em torno do serviço. Outra coisa, o que você menciona, é a integração dos sistemas de informação, né? Não sei se alguém tem memória disso, mas antes, para a gente tirar RG ou para você conseguir aposentadoria, você tinha que ir a diversos serviços públicos antes. Então, para tirar RG, você tinha que ir no cartório, depois você tinha que ir na polícia, ver se você não tinha antecedentes ou se não estava sendo procurado. Para você pegar a aposentadoria, você tinha que ir nos serviços onde você se aposentou para recolher todos os documentos. Essas coisas foram integradas. Então, hoje em dia, a aposentadoria, o INSS, quando funcionava bem, até recentemente, ele tinha integração das informações e o cidadão não tinha que ir atrás da informação. O INSS tinha obrigação de ter a informação. Né? Isso tem a ver com uma mudança de missão do INSS. O INSS, em 2005, acho que passou por uma reforma, ele deixa de ser uma organização voltada a garantir um benefício, a promover um benefício, era uma coisa assim, prover um benefício, acho que era o termo, para virar um garantidor do direito. Ou seja, o ônus não tem que ser do cidadão para ter o seu direito, tem que ser do Estado. O Estado é que vai ter que se virar para arranjar o documento, não o cidadão. Mas, enfim, estou dando exemplos aleatórios, mas são exemplos que ajudam a pensar essa coisa da integração a partir da perspectiva do usuário e não a partir da perspectiva do Estado. Se a gente não faz isso, a gente cria uma coisa que um colega meu, o professor Peter Spink, tem chamado de vulnerabilidade institucional. Não basta ser pobre, não basta ter dificuldade no acesso à educação escolar. Ainda assim, você vai ter que sofrer vulnerabilidades que o Estado causa para você para resolver o seu problema. Que são vulnerabilidades não que você vive, mas são vulnerabilidades criadas para você acessar um direito que deveria ser seu, né? Que é a vulnerabilidade que o Estado cria institucionalmente para você. Mas acho que dei alguns exemplos aqui para a Carolina, espero ter respondido. Com certeza. Professora, como nós temos mais algumas questões, eu vou passar a palavra para que os outros professores respondam as perguntas, e aí depois eu abro mais uma vez para uma amarrada final, para o recado final que vocês queiram dar. Pode ser? Tá ótimo. Bom. Vamos lá. Bordalo, por favor, meu caro. A Michele Pisani, ela fez a seguinte colocação. Se a reforma administrativa vai atingir os novos concursados ou admitidos, por que não pode ser nos 3 poderes? Então, acho que você pode dar uma retomada nesse assunto aí, uma explicação melhor aí, como isso está previsto na reforma. Tá, essa pergunta, na verdade, eu faço também. Por que não pode ser em relação aos 3 poderes? Bom, foi uma opção política na construção da reforma não incluir os demais poderes. E, de fato, até por conta da integração que a Gabriela destacou. A integração, ela se dá, inclusive, no âmbito institucional, abraçando todas as funções estatais. Então, uma reforma que se preze como uma reforma, como é que eu vou falar? Uma boa reforma, uma reforma consistente, ela teria que efetivamente abraçar todos os poderes. Isso demonstra não só
fragilidade institucional, como mostra a desigualdade. Por que você vai por que você vai criar uma reforma para o executivo e desprezar essa mesma ideia para o legislativo e para o judiciário? Então, de fato, essa pergunta que foi feita pela Michele, eu faço para os idealizadores dessa reforma. Aqui a Cira, novamente, fez uma pergunta agora direcionada para você, Bordalo, naquele sentido da relação piramidal. Então, ela fala, com essa relação mais piramidal, não seria uma realidade, essa relação mais piramidal não seria uma realidade da maioria dos municípios do país, inclusive subordinado a interesses do setor privado e pessoalidade de quem governa? Bom, obrigado pela pergunta, Cira. Essa pergunta, na verdade, ela está embutida nela um problema do Brasil, né? A gente tem no Brasil mais de 5.500 municípios. E acreditem se quiser, tem município brasileiro com menos de 1.000 habitantes. Não, professor, isso é mentira, não. Tem município brasileiro, até entrei aqui no site do IBGE, tem município brasileiro com 781 habitantes, município de Serra da Saudade, em Minas Gerais. Ora, claro que em municípios menores, você pega vários municípios com menos de 1.000 habitantes, claro que você não pode instaurar nesses municípios aquela fragmentação administrativa pela própria falta de suporte institucional para isso. Então, esse é um ponto. É claro que municípios de médio porte, capitais, os estados da federação e a própria União, essas estruturas estatais, elas estão marcadas por aquilo que eu mencionei, essa tendência mais moderna de organização administrativa, que são a profusão de centros decisórios. Isso seja no âmbito de entidades da administração indireta, seja em relação a órgãos colegiados, no âmbito das secretarias e ministérios do poder público. E então é uma realidade. O que eu gostaria de destacar é que mesmo municípios menores poderiam aqui se utilizar de algumas técnicas de direito público nesse sentido. E, de novo, eu volto para o tema aqui dos órgãos colegiados, para os conselhos. É uma boa técnica administrativa para fins de instauração de centros decisórios autônomos. Então, poderia aqui dar vários exemplos: conselhos na área da saúde, conselhos na área do meio ambiente, conselhos na área da habitação. Então, é uma ferramenta muito interessante para fins de afastar um pouco essa relação hierárquica, que, embora tenha suas vantagens, claro, a gente não pode afastar que o executivo esteja imune à relação de subordinação, à relação hierárquica, mas em alguns setores, você instaurar autonomia decisória, isso também é fundamental. Vou pegar o exemplo muito bom que o Danilo trouxe aqui, a questão da Anvisa. Acho que ontem ou antes de ontem, o ministro da Saúde falou que o número de dias para aprovação de vacina pela Anvisa seria de 60 dias. Mas pera lá, mas quem decide isso, quem tem essa autonomia decisória, é a própria Anvisa, não é o ministro da Saúde. E juridicamente não existe subordinação entre a Anvisa e o ministro da Saúde, e o Ministério da Saúde. Então, é isso, é uma realidade que merece prosperar, essa ideia de autonomia de vários centros decisórios autônomos na administração, e é possível implementar isso em municípios. Bom, Rodrigo, eu queria fazer um adendo aqui. Eu falei Michele Pisani, gente, me desculpe chamar a atenção aqui, é uma pessoa de nome italiano e chama Michele Pisani, então é um homem, desculpa, gente. Falha minha. Não considerei aí a possibilidade de ser um italiano que estava perguntando. Me desculpe, Michele, fica aqui me penitencio pelo erro. Bom, vou passar agora, tem uma pergunta para o professor Danilo, e então vamos passar as perguntas para a gente, e essa pergunta encerra. Aliás, eu tenho uma pergunta para o professor Danilo também, se der tempo. Vamos lá. Primeiro, vamos dar prioridade aos ouvintes. A Márcia Oliveira, ela fala: quando estamos mexendo na estabilidade do servidor, temos que ampliar o conceito carreira de Estado, pois ficaremos à mercê dos governantes quando da execução das atividades diárias, a exemplo de servidor que faz a gestão do contrato de uma OS. Suas considerações.
Bem, eu não entendi direito, não sei se eu entendi exatamente o que você está perguntando, Márcia. Bem, mas acho que você está perguntando, concordando comigo. Pelo que eu estou entendendo, Danilo, assim, ela está dizendo, ela acha que tem que ampliar esse conceito, porque, por exemplo, os servidores de uma OS que trabalham em gestão de contratos, em tese, eles sofrem aquilo que você disse, as funções deles necessitam dessa garantia que é a estabilidade, por exemplo. Então, pelo que eu entendi, seria isso, né? Ela acha que isso tem que ser mais ampliativo para abranger pessoas que, inclusive, hoje não são abrangidas. Pelo menos foi o que eu entendi. Um exercício interessante é perguntar para os médicos contratados de uma OS, que não são servidores públicos, né? E comparar com os servidores públicos concursados. Ver quem acha que desempenha melhor o trabalho, quem acha que tem mais independência. Independência não, quem tem mais poder de dizer não diante de uma ordem absurda, né? Quem tem mais garantia, que está buscando o interesse público e a melhor prestação de serviço possível e não está com medo de ser mandado embora de um dia para o outro por causa da chefia que pode ser eventualmente abusiva. Veja, é difícil, assim, se o caso aí, né, o empregado é de uma organização privada, ele não vai ser servidor público. O que a gente tem que discutir é quais são os limites da terceirização. Será que a gente pode ter um serviço de saúde inteiramente tocado por OS? Será que faz bem toda a rede de saúde, seja na mão de uma entidade privada? Tem mais cara de empresa do que de associação, vamos falar claramente, né? Tem muita OS que é empresa, é uma empresa na forma de associação, não todas, mas é isso. Será que essa é a melhor forma de organização? Eu não sou especialista no setor de saúde, certo? Eu não posso falar muito disso, mas sou um pouco cético em relação à possibilidade de terceirização total do setor de saúde, por exemplo. Perfeito. Danilo, eu vou aproveitar o gancho, a sua presença aqui, para a gente... Eu estava lendo o texto da reforma, né, e você que tocou nos novos tipos de vínculo, né? Uhum. E o que me chamou a atenção é esse vínculo por prazo determinado. Você me corrija se eu estiver errado, mas ele, além da necessidade temporária decorrente de calamidade, que isso já estava previsto, ele cria duas outras hipóteses, que uma é atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, que cabe tudo, né? Ou 3 atividades ou procedimentos sob demandas, que se o outro não cabe tudo, esse com certeza cabe. Então, eu te pergunto, essa reforma, nesse ponto, pelo menos, para falar só desse ponto, ela tem esse caráter, esse discurso moralizante, mas me corrija se eu estiver enganado, nesse ponto, por exemplo, ela pode abrir um precedente perigoso para contratar apadrinhado sem concurso. Eu pelo menos, estou enxergando assim. Você consegue colocar qualquer coisa dentro de atividades ou procedimentos sob demanda. Não sei qual é a tua visão sobre isso. São duas questões. Uma questão é o tipo de vínculo e outra é o método de seleção, né? Isso não afasta método de seleção, é um método de seleção simplificado, né? A minha maior dificuldade com esse texto é saber a que ele se destina. Você matou a charada aí, né? Melhor, expôs a charada está colocada. Onde a gente vai usar isso? Parece que pode ser para tudo. O que é atividade sob demanda? Uma demanda pode ter, sei lá, vamos recuperar o rio, aquele que foi poluído lá pela questão da Vale lá. Uma demanda, vai dar 15 anos, uma demanda de 15 anos, não sei. Não é porque é sob demanda que vai ser de curto prazo, né? Um prazo determinado pode ser de um prazo longo. Resumindo, está mal regulado isso. Olhando para o texto da proposta, eu não sei dizer para você exatamente a que se aplica. Não sei. Né? Não vou explicar o que o governo quis dizer. Acho que o perigo está aí, né? O perigo é exatamente aí, né? Nessa abertura que a própria professora Gabriela bem colocou. Bom, gente, para passar a palavra para vocês possam fazer suas considerações finais, por uma questão... Para evitar que eu esqueça, eu vou registrar meus agradecimentos, mas, por favor, os professores fiquem totalmente à vontade para fazer novas considerações, retomar o debate. É uma questão minha mesmo para que eu não esqueça posteriormente, tá? Então, primeiramente, agradecê-los, obviamente, foram sensacionais as exposições por enquanto, mas eu queria deixar registrado aqui
a minha equipe, muito obrigado, Letícia, André, Bia, a Mariana, que chegou hoje, a estagiária, e já está aqui dando uma força para a gente, já estreou em grande estilo. Queria agradecer o pessoal da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que sempre disponibiliza os intérpretes de Libras para nós, e já agradeço aqui o Leonardo e a Elise, que foram os intérpretes que nos ajudaram nessa missão. Obviamente, agradeço a todos que estão assistindo e que continuem assistindo a gente, e passo então para a professora Gabriela falar o que ela quiser, e na sequência já podem os outros professores já engrenar na conversa, que agora é de vocês aí esse momento final. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade. Eu acho que, assim, tenho participado de muitas lives para discutir a reforma e digo sem nenhuma dúvida que essa foi das mais bacanas pela profundidade. Vocês fizeram uma escolha muito acertada, Roberto, dessa composição, né? Eu estava brincando aqui no chat privado que eu joguei um monte de tema, e o Danilo e o Rodrigo, com toda a propriedade, todo o conhecimento jurídico, deram os nomes, as coisas e a propriedade do que de fato eu estava falando, né? Então, acho que a gente conseguiu aprofundar em muitos temas e aprendi muito aqui escutando Danilo e Rodrigo. Queria agradecer e dizer que eu acho que a gente, enquanto sociedade, isso eu tenho falado também muito, estou repetitiva em algumas coisas, essa é uma delas, né? Eu acho que os setores mais progressistas da sociedade que acreditam no Estado como a única forma da gente garantir vida mais digna para a população, como o Danilo mencionou, nós precisamos ter o tema das políticas de gestão como um tema prioritário. Ter um Estado melhor tem que ser uma prioridade de quem acredita no Estado. A gente não pode fugir desse debate, porque senão a gente fica trabalhando sempre na reação, né? E a reação é ter que lidar com um projeto como esse, que está aí, com todo o perigo que ele acaba abrindo e todo o cheque em branco que ele traz. Eu não acho que ele vai para frente, também acho que tem muito pouco interesse, inclusive, do próprio governo, de que ele vá para frente, mas a gente nunca sabe, porque pode ser uma caixa de Pandora, né? Abriu a história e a gente não sabe o que vem a partir daí. Nesse sentido, eu tenho dito, e eu queria reforçar isso aqui, que cabe a nós que conhecemos o Estado e defendemos o Estado ter propostas robustas de como seria uma melhor política de gestão e o que nós temos que reformar. O tema da reforma não pode ser um tema dos liberais, né? Ele tem que ser um tema também de quem acredita no Estado. E tanto isso que eu acabei de postar aqui no privado também, não sei se vocês sabem, mas acabou de ser aprovada a nova lei de licitação que revoga a 8666, que é algo que não estava, por exemplo, no debate dos campos mais progressistas. A gente xinga tanto a 8666, fala tão mal dela, ao mesmo tempo ela é tão importante, e é algo que eu acho que os setores mais progressistas não têm debatido. Os temas de gestão não têm sido uma agenda de debate, né? E aí a gente acaba perdendo certas disputas. Então, queria agradecer muito, Roberto, pela oportunidade. Acho que esse é um debate como deveriam ser os nossos debates aí dos campos pró-Estado. Muito obrigada por essa oportunidade, e é isso. Um abraço para todos e todas. Bordalo, meu querido. Bom, queria também agradecer a você, Roberto, a realização desse evento, agradecer também a professora Gabriela, a professor Danilo. É aquilo, né? Quando a gente sai da palestra, mesmo palestrando com informações, com reflexões que a gente não tinha, isso é muito bom. E certamente eu vou sair agora com reflexões importantes, seja pela exposição da Gabriela, em relação aos pontos que ela considera como necessários para uma reforma. A questão dos órgãos de controle eu acho muito importante. Esse tópico do apagão da caneta é uma realidade, e isso gera um congelamento na própria inovação da política pública que é paralisante. Então é um aspecto importante. E aquilo que o Danilo também falou, da opinião dele em relação à inexistência das carreiras típicas de Estado, isso também, até pelos exemplos que ele deu,
eu vou refletir sobre isso. Bem interessante mesmo as palestras. E queria destacar a própria escolha, Roberto, que você fez aí, a própria escolha da live, né, da reforma administrativa. Esse é um tema fundamental. É um tema fundamental, e acho que foi a conclusão, que, pelo menos aqui dos painelistas, a conclusão de que essa reforma ela é ruim, sendo bem direto, é uma reforma que não acrescenta, muito pelo contrário, ela desconstrói. E se ela desconstrói, acho que há uma necessidade de uma reação para que ela seja aprimorada, para que ela seja ou afastada, sei lá, mas que efetivamente haja aí uma análise mais apropriada sobre o conteúdo. Eu vejo que se essa reforma for aprovada, haverá desconstrução de muitos tópicos aí da atuação administrativa. Eu vejo com perigo essa reforma administrativa. Então, agradeço mais uma vez, forte abraço a todos e parabéns aí pro Sejur. Obrigado. Danilo, por favor. Também quero agradecer, fiquei muito feliz de estar aqui na presença de todos vocês, aprendi bastante, e vim também só concordar, né? Eu não discordo de nada do que a Gabriela e o Rodrigo disseram. Muito importante debater esse tema fundamental, como a Gabriela bem disse, isso tem que estar na agenda, talvez na prioridade máxima dos setores progressistas, né? Os setores progressistas brasileiros estão, acho, fazendo um excelente trabalho no campo dos direitos civis, isso é importante, mas nós não podemos ficar assistindo de longe discussões sobre, por exemplo, o marco legal do saneamento, autonomia do Banco Central, reforma tributária, né? Temas mais técnicos, às vezes mais áridos, a gestão, são relevantíssimos para o povo brasileiro. Então, temos que debater a todo momento. Parabéns ao Sejur pela iniciativa, muito bacana que estejamos debatendo isso hoje, que seja o primeiro debate de muitos, porque talvez a proposta de reforma não vingue, mas a centralidade da gestão é uma coisa que tem que estar sempre presente, né? Discutamos mais a gestão. A gestão pública é fundamental para os destinos do nosso país. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. É isso, gente. O recado está dado. Peço, sigam o Sejur nas redes sociais para acompanhar outros seminários. Provavelmente falaremos da reforma tributária no próximo seminário, já que o professor Danilo tocou no assunto. Deve ser o próximo assunto dos nossos seminários. Gente, muito obrigado pela simpatia e pelo conhecimento transmitido. Fiquem com Deus.